Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para vocês humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantíssimas do Corinthians aí. Vamos falar também sobre o mercado da bola, sobre a partida vergonhosa que o Corinthians fez ontem. Vamos te deixar aqui completamente atualizado. Então fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando da partida que o Corinthians jogou ontem contra o Internacional de Porto Alegre, lá no Beira-Rio. Fiel, eu não consigo entender esse time do Corinthians. Eu não consigo entender o Vanderlei Luxemburgo. Eu não consigo entender essa diretoria do Timão. Não faz nenhum sentido o que está acontecendo com o Corinthians. Apesar do time estar aí praticamente 9 jogos sem conhecer o que é derrota, é um time que completamente não dá para entender as suas ações. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui para vocês. Eu não consigo entender por que o Gil e o Fábio Santos continuam jogando, cara. O Corinthians empatou ontem contra o Internacional com o time reserva, graças ao Gil e o Fábio Santos. São dois jogadores que não dá mais. Eu vejo isso, você vê isso, todos os outros torcedores vê. Por que só a diretoria do Corinthians que não percebe? O Lucas Veríssimo foi contratado por qual motivo que eu não estou conseguindo entender? Já que o Gil tem cadeira cativa, já que o Fábio Santos tem cadeira cativa. O que acontece no Corinthians? O que está pegando? Porque não faz sentido os caras não sair. O Corinthians tomou o gol de empate ontem do Inter por causa do Fábio Santos. Uma bola nas costas dele em que ele tentou tirar a bola de calcanhar, fiel. E depois saiu catando cavaco, correndo atrás do cara. Aí o cara cruzou, o Cássio defendeu, o Bruno Henrique fez o gol. Cara, não tem condição do Fábio Santos continuar jogando bola. E depois o Corinthians virou novamente com o gol de pênalti do Fábio Santos. E o gol de empate do Inter foi em cima do Gil de cabeça. São erros sucessivos que vêm acontecendo com o Corinthians. Erros que o zagueiro Gil e o Fábio Santos, e eu vou pôr nome sim, porque eles são culpados, vêm errando e não saem do time. Pô, já tá ficando chato isso aí. Já tá ficando super chato, os caras não saem do time apesar de todos os erros cometidos. Aí vem o Vanderlei Luxemburgo em entrevista falar, porque tem que ver o início da jogada. O início da jogada do caramba. Esses caras não têm condição de jogar mais bola no Corinthians, o Gil e o Fábio Santos. E nada é feito, o jogador não ganha oportunidade. Aí depois eles querem reclamar por que o Bruno Mendes vai sair. Porque o cara é jovem, o cara é da seleção do Uruguai, joga um ótimo futebol, toda vez que joga, joga bem. E o Gil, toda vez que joga, joga mal, erra todo o jogo e nunca sai. Às vezes nem é o fato do dinheiro, às vezes o Bruno Mendes quer oportunidade de jogo, porque para o jogador é super importante ele estar ativo, ele estar jogando para ficar visto. O Corinthians é uma grande vitrine. Então nós não sabemos o que acontece por esses caras continuar sendo titular do Corinthians, porque com todo respeito também ao Fábio Santos, o Matheus Bidu joga mais que ele, cara. O Fábio Santos não dá um cruzamento. Apesar dele ter cruzado lá pelo primeiro gol do Corinthians, ele foi cruzar pro Biro. A bola sobrou pro Renato Augusto. E mesmo assim, são bolas aleatórias que foi sem querer. Não é um lateral que corresponde, que faça isso todos os jogos. Ele não faz uma tabela, ele não vai na linha de fundo cruzar. E o absurdo não é isso, fiel, ele não conseguir fazer essas coisas. O absurdo é ele continuar sendo titular do maior clube do Brasil, um clube que tem 40 milhões de torcedores, o clube mais apaixonado do Brasil, que é o meu Corinthians, o seu Corinthians. Não dá para entender qual é o esquema que o Fábio Santos e o Gil continuam sendo titular do Corinthians, mas eu quero que vocês comentem aí. Vocês acham que o Fábio Santos e o Gil devem continuar sendo titular do Corinthians? Ou é só eu que estou errado aí? Me ajuda aí, fiel. Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Porque ainda sobre o jogo, vamos falar também sobre o nosso setor ofensivo. Cara, o Corinthians não chutou a gol, o Corinthians não fez nada. Estamos jogando contra o Internacional de Porto Alegre com os reservas.
Se o Internacional estivesse com o titular, nós tínhamos perdido a partida fácil. E isso é preocupante, totalmente preocupante, porque temos o segundo jogo da semifinal contra um São Paulo reforçado lá no Morumbi. São Paulo passa a ser favoritaço, mesmo o Corinthians com um gol de vantagem. Porque nós perdemos o nosso principal jogador, Roger Guedes. Querendo ou não, abala a equipe, abala o psicológico dos jogadores. Era o artilheiro do time com 43 gols, artilheiro do time e artilheiro da Neoquímica Arena. Então, com a saída do Roger Guedes, o time perde muito, mas não justifica o time não conseguir atacar contra um Internacional totalmente reserva, um ataque totalmente passivo, um ataque nada agressivo, um ataque que chegou poucas vezes ao gol do Internacional. E isso é reflexo das contratações que o Duílio Monteiro Alves não fez. A gente perde jogador e não repõe a altura. E nem precisava ser totalmente à altura, mas pelo menos um pouco das características dos jogadores que vão deixando o clube por venda. E o Corinthians, nada disso. O Corinthians tira 10, coloca 2. Não faz sentido. Os níveis estão totalmente, não estão nada junto. Não estão nada comparados. São características totalmente diferentes. Um ataque totalmente morto. Se o Corinthians entrar contra o São Paulo com o Yuri Alberto morto, que apesar do pênalti lá é morto, fez nada, com o Adson, cara, não vai. Não vai. A nossa perspectiva de melhora é o Renato Augusto sempre, com 35 anos de idade, e o Matias Rojas, que a gente não sabe como que vai voltar com lesão. Então o Corinthians hoje vive uma situação preocupante, sim. O São Paulo passa a ser favorito pelo futebol que a gente apresenta nos últimos dias. É totalmente inadmissível esse futebol que o Corinthians está jogando aí, fiel. Pô, o Corinthians também só consegue jogar dentro de casa, fora de casa o time morre. Então, isso é reflexo totalmente seu do Duílio Monteiro Alves, totalmente de vocês, Alessandro Nunes. Porque o Luciano Vieto está no mercado, o Alex Sanches está no mercado. Se ofereceram para jogar no Corinthians, é diferente quando você vai lá tentar contratar o jogador, que aí envolve outro tipo de negociação. Você tem que convencer o jogador a vir jogar no Brasil, que não é algo fácil. Você tem que dar um bom tempo de contrato, você tem que dar um bom salário pro cara. Diferentemente, eles ofereceram para jogar no Corinthians. Falou, tem vaga aí? É praticamente isso. Me paga um salário e me dá um tempo de contrato que eu quero ir. E vocês não, porque você acha que o time tá bom, porque você acha que porque o time tá 9 jogos sem perder, o time tá perfeito, que o Luxemburgo achou o time, que é rumo campeão próximo ano de tudo, que vamos ganhar a Copa do Brasil, que vamos classificar também na Libertadores pelo Brasileiro, sem precisar de Copa do Brasil, que vamos ganhar a Sul-Americana e rumo ao título da Libertadores ano que vem com esse mesmo time aí, porque nós estamos 9 jogos sem perder. Esse é o pensamento de vocês. O Corinthians não pode ter uma sequência mais ou menos boa de jogos que vocês acham que já não precisam fazer mais nada. Isso não é errado. O Corinthians precisa de um atacante hoje mais do que água. Precisa de um zagueiro mais do que água. Precisa de um lateral mais do que água, cara. E o Corinthians não está agindo, está passivo diante de uma situação que não é confortável. O Lucas Veríssimo foi contratado para quê? Para comer banco pro Gil? Então deixasse ele lá, cara. Vai comer banco pro Gil, Lucas Veríssimo? Não faz sentido nenhum. Mas eu quero que vocês comentem aí, fiel, o que vocês acharam da partida de ontem. Deixe seu comentário aí que nós respondemos todos os comentários, sem exceção. Eu respondo todos os comentários, tá, fiel? Aqui comigo não tem dessa. O que me importa é a transparência total com você. E quem responde os comentários não é terceiros, sou eu, tá? Agora, sobre o mercado da bola, fiel, atualização aí para vocês. O Corinthians segue aí monitorando, entre aspas, aí, os dois jogadores que não têm contrato, que são os dois jogadores mais relevantes do mercado da bola que tem hoje, que é o Alex Sanches e o Luciano Vieto. Luciano Vieto aí, que está com negociações avançadas com o Vasco da Gama. Isso mesmo, fiel. Vasco da Gama. O Corinthians pode perder o atacante para o Vasco da Gama, que é lanterna do brasileiro, que não conquista títulos há anos e anos, um time mal estruturado, financeiramente falando, um time aí que se tornou um time pequeno, que me desculpa os vascaínos, um time de 40 milhões de torcedores,
que arrecadou 880 milhões de reais em 2022. Vendeu o Pedro por 9 milhões de euros. Ganhou parte da venda do Malcom, do Zenit, para ir para a Arábia, quase 8 milhões de reais. Que pegou 22 milhões de reais da venda do Roger Guedes. Fora outros atletas. E não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro e a nossa dívida foi quitada apenas 1%. Então, Corinthians aí pode perder o Luciano Vieto, se já não perdeu enquanto estamos conversando aqui, por causa de valores pífios que o Corinthians perde para o Vasco. Porque o Vasco, vocês podem ter certeza, que não tem uma estrutura financeira relevante para ganhar do Corinthians numa negociação. Então é isso que me deixa chateado também. Já o Alex Sanches continua aí também sendo monitorado. Todo mundo monitora. Até o América Mineiro monitora. O problema é você chegar lá e convencer o jogador a chegar com uma proposta oficial na mesa. O Corinthians nem a proposta oficial fez. Porque como você tem um clube gigante igual o Corinthians, gigante pela própria natureza, o Corinthians é gigante, uma vitrine gigante. O jogador não pode jogar 5 jogos bem no Corinthians, não pode arrebentar 5 jogos que já é especulado na Europa. Até aquele Pedrinho ruim, traíra, que foi vendido pelo Benfica, que foi a nossa maior venda até agora, 115 milhões de reais aí mais ou menos, não jogou nada, cara, e foi vendido por mais de 100 milhões de reais. Corinthians é gigante. Faça uma proposta meia boca então e espera a repercussão Corinthians refletir no jogador. Porque mesmo que ele possa ganhar um pouquinho menos, o Corinthians é muito grande. Então ele às vezes pode considerar jogar no Corinthians pela sua vitrine, pela sua exposição. Foi assim com o Roger Guedes quando ele veio para o Corinthians. Quando o Corinthians contratou o Roger Guedes, ele veio de graça. Faltando aí 4, 5 meses de contrato lá ainda. Contrato milionário que ele abriu mão para jogar no Corinthians de graça. Olha o resultado aí. Ele foi jogar no Catar com um salário aí de praticamente 5 milhões de reais. Olha o William, o que aconteceu no Corinthians. Fez uma temporada boa, foi parar no Chelsea. Olha o Paulinho, cara, foi pro Barcelona. Então o Corinthians é muito grande. Essa vitrine do Corinthians é gigante. E pode refletir no jogador. Mas você tem que demonstrar interesse. Você tem que apresentar um projeto. Você tem que chegar para o Alex Sanches, para o Luciano Vieto. Olha, Corinthians assim, assim, assim. Temos um projeto assim, assim, assim. Temos 40 milhões de torcedores. O direito de imagem é garantido. Porque somos muito grandes. Aqui no Brasil somos a maior equipe. Temos um projeto assim. Queremos te pagar assim. Você conversa, apresenta um projeto. Não ficar totalmente passivo do Willian chegar nas entrevistas na Zona Mista e ô Marco Belo, nós estamos aí de olho no mercado, a gente nunca tira o olho do mercado, mas aí é difícil contratar. Cara, é muita passividade esse do Willian, é um cara muito, sabe, um cara sem ação. Parece que você olha na cara do cara e tá dormindo assim, ó. Porra! Essa chapa renovação e transparência tem que sair do Corinthians urgentemente. Não podem continuar aí como gestores de futebol do maior clube do Brasil, o clube mais amado do Brasil, Corinthians. Precisamos pôr pessoas lá responsáveis, pessoas competentes para administrar. Um grande clube requer grandes pessoas com competência. Não é lá você colocar qualquer um lá para brincar de banco imobiliário, para administrar o maior clube do Brasil, não. Tá, fiel? Então, o Corinthians aí, provavelmente aí, estamos aí em época de eleição, véspera de eleição, e devemos eleger, cara. Chega de renovação e transparência no Corinthians, que já está há 16 anos no poder. Tá, fiel? Fiel, vou responder aqui hoje 3 perguntas dos inscritos. Eu esqueci de falar no começo do vídeo. 3 perguntas dos inscritos aí no novo quadro aqui. Então deixa sua pergunta hoje aqui, que amanhã eu vou responder no vídeo, não é nos comentários. Os comentários eu respondo todos. Eu vou responder no vídeo a pergunta de vocês, tá, fiel? E a primeira pergunta é do Wellington Souza, que pergunta exatamente sobre SAF, corintianeiro, Wellington Souza de Campos do Jordão. Corintianeiro, o Corinthians, na sua opinião, seria melhor gerido se virasse uma SAF, Wellington? Eu falei, já respondi essa pergunta aqui em alguns vídeos anteriores.
O Corinthians é autossustentável, o Corinthians não precisa virar uma SAF. Porque deixa eu te dar um exemplo, quando você vende o Corinthians para um cara, que um cara passa a ser dono do Corinthians, primeiro que você tira aquela essência, que é o time do povo. Um cara passa a ser dono da empresa. Um exemplo, você comprou o Corinthians é seu, ele passa a virar uma empresa. Os lucros do clube, porque o Corinthians é uma instituição sem vínculos lucrativos. Então o presidente, por exemplo, não tem salário, o dinheiro que ganha é investido dentro do clube. Pelo menos, na teoria, deveria ser assim. Tá? Não sei se é, mas deveria ser assim. Mas quando a empresa passa a ser sua, cara, o Corinthians arrecadou 880 milhões em 2022, se o cara quiser pegar os 880 milhões e comprar 50 casas para ele, ele compra, a empresa é dele, o Corinthians é dele, ele comprou, ele faz o que bem entender. Obviamente que não é tanto assim ao pé da letra, porque os caras têm muito dinheiro, geralmente são áreas, pessoas muito influentes, que investe bem nos clubes de futebol. O Corinthians aí, por ser um dos maiores clubes do mundo, com certeza teria um bom investimento e viraria um time muito grande, mas perde aquela essência do time do povo. E se amanhã ou depois o cara quiser fechar, fecha. A empresa é dele. Se eu compro uma empresa, se eu quiser fechar amanhã, eu fecho. Se eu quiser usar todo o dinheiro do clube para negócios terceiros meus, eu faço. Então eu acredito que o Corinthians é totalmente autossustentável. A gente mete aí 45 mil torcedores em estreia de Campeonato Paulista contra o Ferroviária e acredito que não é o melhor caminho o Corinthians virar SAF, tá, fiel? A próxima pergunta é do Flávio de Oliveira de Campinas, São Paulo, em que ele pergunta, fala, corintianeiro, e o Lucas Veríssimo? Cara, foi o que eu falei aqui no vídeo também, eu não entendo. Nem eu sei te responder essa pergunta, Flávio. E o Lucas Veríssimo, realmente, por que foi contratado? Para ficar banco do Gil, não faz sentido algum você buscar um zagueiro para ficar banco do Gil. Para esperar o Murilo ser vendido para entrar, por que o Gil nunca sai? Por que o Fábio Santos nunca sai? É aquilo que conversamos aqui. O que nos resta é o tempo, esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que nós vamos sofrer com o Gil aí, cara. Nós vamos sofrer com o Gil aí por um bom tempo, ou pelo menos até dezembro, até ele encerrar o seu contrato e sair do Corinthians. Corintianeiro, o que você acha do São Paulo ter reforçado o time e nós não? Na sua opinião, quem é favorito a passar de fase? E essa pergunta é do Lucas, tá, fiel? Lucas também. Lucas de Oliveira, de Santa Catarina. Ô, Lucas, o favorito, vamos ser realistas, aqui eu não sou corintianeiro, não sou Corinthians modinha, não, sou corintiano realista. O São Paulo hoje é favorito a passar do Corinthians. Porque 9 jogos que o Corinthians está sem perder é ilusão, é ilusório. O Corinthians não apresenta um ótimo futebol para ficar 9 jogos sem perder. O Corinthians aí ganhou muitas partidas dos pênaltis, o Corinthians vem sofrendo bastante com o seu setor defensivo, na lateral, com o setor ofensivo, está se tornando um time praticamente passivo, perdendo ou empatando partidas fáceis, igual o Internacional totalmente com as reservas. Eu coloco hoje o São Paulo como um dos favoritos. Porém, temos o placar de 1-0. Porém, o São Paulo se reforçou com 2 peças importantes aí, com 2 engrenagens vitais, que é o Ramos Rodrigues e o Lucas Moura. Porém, Corinthians é Corinthians, irmão. Corinthians é grande por si só. O próprio nome Corinthians causa medo. Então, o que o Corinthians deve fazer? Entrar com o placar de 1-0, dar uma segurada no time, tentar jogar no contra-ataque, já que o Roger Guedes saiu, tentar usar a velocidade aí do Watson, velocidade do Yuri Alberto, pra gente fazer um gol nesse contra-ataque e segurar a partida. Porque se a gente fazer um gol, porque o São Paulo vai impor, vai sair pro jogo, vai pressionar naqueles primeiros minutos. O Corinthians aí, vamos torcer para fazer um gol e liquidar a partida. Temos também a opção Matias Rojas, fiel. Matias Rojas, que vai jogar contra o São Paulo. O Corinthians não está arriscando colocar o jogador precipitadamente. Então ele vai jogar contra o São Paulo e veio para ser protagonista do Corinthians. Então eu acredito que vai ser uma peça fundamental para essa partida aí. Jogador que bate bola parada, jogador que bate muito bem de fora da área, assim como o Renato Augusto. Então vamos torcer aí para o Corinthians fazer um bom jogo, até porque o Corinthians costuma tirar alguns coelhos da cartola aí que ninguém entende. Vai jogando mal, de repente vai lá e faz uma partida de seleção.
igual fizemos contra o Atlético Mineiro, quando perdemos a primeira partida por 2-0, e na segunda partida, do nada, o time jogando totalmente mal, se transformou, foi outro time. Isso é a marca Corinthians. É se transformar do nada, tirar força de onde não tem. O Corinthians é grande por si só e causa essas ações. Fiel, quero agradecer demais a sua presença aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e faça a sua pergunta que amanhã eu vou respondê-la se ela for selecionada, se for uma pergunta de grande relevância. Obrigado novamente e vai Corinthians!